Olá, queridos, pastor Yuri aqui, seu pastor Barbudão. E hoje a gente vai fazer a nossa escola bíblica em um dos lugares mais icônicos de Auckland, na Nova Zelândia. Não sei se você consegue ver, mas quando a maré fica baixa, a gente pode entrar dentro da Baía de Auckland e a gente pode ver a cidade de Auckland no background, né? Então, vamos lá. O que a gente vai dizer? Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Tem um autor cristão, o Richard Lovelace, ele acertou em cheio quando ele disse que tem 3 desvios do ensino bíblico que ainda dominam a igreja hoje: a graça barata, o legalismo e o moralismo. O moralismo é ver o cristianismo apenas como um conjunto de regras morais da sociedade, sem dar a devida importância ao arrependimento e a fé em Jesus para a salvação. E aí vem o legalismo, que é quando as igrejas, com boa intenção de se manterem santas, criam um monte de regras e disciplinas extras. O problema é que muitas vezes o foco muda de Cristo para as regras. E a vida cristã vira um fardo pesado em vez de uma alegria. E o telefone caiu, mas aí vem a graça barata. Esse termo foi criado pelo pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, que descreve a triste atitude de pensar, que eu já fui perdoado e sempre serei, então eu posso fazer o que eu quiser. É exatamente sobre esse último ponto, a graça barata, que o apóstolo Paulo parece estar falando nesse capítulo, A relação, do crente com o pecado. Depois que ele deixa claro que onde o pecado aumentou, a graça de Deus abundou, Paulo faz a pergunta que muitos poderiam estar pensando naquele momento. Se a graça aumenta onde há mais pecado, então por que não pecar mais ainda para recebermos ainda mais graça? Por quê? E essa atitude, ela é muito comum em crentes que, por serem perdoados e terem o céu garantido, sentem que não precisam buscar a santificação. Eles acham que podem viver como bem entendem. Em casos extremos, essa ideia gerou seitas que até incentivaram o pecado como parte da salvação. Por exemplo, o famoso Rasputin, na Rússia, ele defendia que seu estilo de vida devasso, era necessário para ele ser salvo. Para ele e para todos que pensam que a salvação é uma licença para pecar, Paulo está gritando: de modo nenhum, de jeito nenhum. E a sua resposta forte vem com uma pergunta que muda tudo. E aqui vai a pergunta: se nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa ideia de morrer para o pecado é tão poderosa que Paulo ele precisa explicar em detalhes. E eu tenho umas perguntinhas para você. Eu gostaria que você até respondesse nos comentários. Você já viu a atitude da graça barata na sua igreja ou entre amigos cristãos? Como ela aparece no dia a dia? Por exemplo, na forma de falar, nas escolhas de entretenimento, E eu estou falando para o público brasileiro, mas em geral também, com a cultura do jeitinho, como a ideia de Deus perdoa tudo mesmo pode ser perigosa para a nossa caminhada com Cristo.